Olá, gente! Primeiramente, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, que é sobre o tema Banalidade do Mal. Meu nome é Silvano e iremos discutir juntos esse tema tão intrigante e polêmico desde seu surgimento e conversaremos sobre o filme Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo. Para começar, eu vou aqui apresentar nossa convidada de hoje, que é a mestre em filosofia política, Deisiane Nascimento. Seja bem-vinda. É um grande prazer receber você aqui no Pod Rock. Oi, Silvano. Oi, amigos ouvintes. É uma satisfação estar aqui conversando sobre esse tema com vocês e muito obrigada pelo convite. Então, eu queria iniciar a conversa aqui já citando, o filme que conta a vida, a obra, a carreira e o impacto exercido pela grande filósofa Hannah Arendt. É inegavelmente um filme fascinante que apresenta de forma fiel o processo de formação do pensamento dela, que foi um pensamento tão polêmico aí, para sua época, e também, na verdade, para a contemporaneidade. Esse pensamento, ele mostrou uma visão aí mais complexa de quem eram os nazistas. Você, uma pessoa que dedicou sua vida ao estudo filosófico e de todas essas questões aí sociais, o que você tem a falar sobre o filme, em geral? Quais são os principais aspectos aí que precisam ser destacados? Então, é importante destacar que o filme cobre um período histórico, que é por volta de 1960, pós-Segunda Guerra Mundial. E ele gira em torno do julgamento de Adolf Eichmann, que aconteceu em Jerusalém. E a acusação se dava pela sua participação no regime nazista, comandado por Hitler. Foi um período de grandes barbaridades cometidas sobretudo sobre o povo judeu, onde eles sofreram um massacre desumano que ficou marcado na história como o chamado Holocausto. E a Hannah Arendt, que estava lá no auge da sua carreira, após a publicação de As Origens do Totalitarismo, ela foi a Israel acompanhar esse caso, onde ela escreveu vários artigos a respeito daquele julgamento que era cercado de controvérsias. E ali, observando as falas daquele homem que era visto como um monstro pela maioria, ela viu alguém que apenas estava agindo de acordo com o que lhe foi ordenado. E foi a partir daí que ela concluiu que não havia nada de fato monstruoso naquele homem. E foi a partir dessa interpretação filosófica que ela estabeleceu o conceito de banalidade do mal. E vale ressaltar que Hannah, ela era judia. Ela tinha fugido da Alemanha com o avanço do totalitarismo. Então, esse posicionamento dela gerou críticas vindas de várias figuras admiráveis na época. E foi realmente um pensamento político-filosófico bastante polêmico para a época. Isso é interessante. O fato de que ela era judia foi um dos fatores que mais ajudou no grande choque visto do ponto de vista político e social. Gerou diversas discussões porque a maioria das pessoas elas chegaram até a pensar que ela estava defendendo o Adolf Eichmann, Verdade. Inocentando aquele homem com seu discurso. E assim você chegou no ponto-chave da nossa conversa de hoje, que é esse conceito aí de mal banal. O que foi essa ideia desenvolvida por Arendt? O que exatamente ela procurou expressar com esse conceito? Então, Silvano, a banalidade do mal, que é um termo apresentado no seu livro chamado Eichmann em Jerusalém, traz basicamente o conceito da mediocridade do não pensar. Não exatamente significa o desejo ou premeditação do mal, personificado e alinhado ao sujeito demoníaco. Sendo assim, Hannah ela chegou à conclusão sobre o mal de Eichmann. O mal que ele praticava não era um mal demoníaco, mas era um mal constante que fazia parte da rotina dos oficiais nazistas como instrumento de trabalho. Ou seja, a banalidade do mal é um mal que virou comum de ser praticado. É interessante o fato de que, durante todo o julgamento, Eichmann nunca se considerou culpado pelos crimes cometidos,
Sua justificativa era sempre que apenas cumpria ordens. Ele sempre dizia que seguia o certo, seguia o governo e as leis do Estado. Por isso, acreditava em sua inocência. O curioso é que não só Eichmann, assim como os outros oficiais, jamais se enxergaram como um assassino. Existia uma espécie de divisão de funções durante o Holocausto. Havia um oficial responsável por uma pequena fração do extermínio, realizando atividades simples como a separação de homens e mulheres quando chegavam ao campo de concentração. Outros oficiais eram responsáveis pela fiscalização da higiene dos alojamentos, outro responsável por apertar o botão da câmara de gás e entre outras funções. Então, no final de contas, ninguém se enxergava como um assassino. Dessa forma, é aqui que a banalidade do mal começa a existir, pois ela ocorre quando de alguma maneira a racionalidade parece ser banalizada. Esse grau de racionalização extremada e uma obediência cega às leis acaba caracterizando o que Hannah define como banalidade do mal. Então, pode-se dizer que a banalidade do mal seriam coisas cotidianas, né? Consideradas simples, vistas do ponto de vista comum, só que na verdade escondem um caráter maléfico por trás delas. Hannah Arendt ela definiu esse conceito levando em conta o seu cenário político e social, colocando para fora seu pensamento principalmente no que diz respeito ao regime totalitarista. Mas levando para a nossa contemporaneidade, onde é que a gente pode identificar esse mal banal hoje em dia? Hoje em dia, esse conceito pode ser observado, inclusive, pelo pensamento induzido pela maioria, onde a reflexão crítica ela não existe. Isso pode gerar, inclusive, uma insensatez em massa de grandes proporções. E, em consequências disso, a gente pode ter aí, por exemplo, o preconceito contra grupos religiosos, étnicos, raciais e por aí vai. É a normalização de hábitos comportamentais como esse que ameaçam a democracia e que, se não for melhorado, pode resultar em regimes totalitários inimagináveis, como foi o caso da ascensão do regime nazista. Em outras palavras, ao eleger um outro candidato sem levar em consideração que muitas vezes o candidato pode produzir prejuízos a populações indígenas, a populações negras, LGBT, também representa a banalidade do mal, como se diz: eu estou fazendo tudo em nome do amor à pátria. Então, ela representa essencialmente o uso de técnicas, recursos jurídicos e até mesmo relações de poder que muitas vezes acabam por mascarar a incivilidade e o caráter bárbaro dos atos. Isso é chocante, só que também é bastante interessante, né, ao mesmo tempo. Saber que um conceito desenvolvido na época do regime nazista é tão atual, isso é algo que causa um certo medo, eu diria. Na verdade, para provar que esse conceito é mais atual do que se imagina, é só a gente voltar aí a alguns meses atrás, quando a pandemia do coronavírus se encontrava no auge, onde a gente teve um grande número de mortos e um número ainda maior de infectados. E vimos as pessoas, a grande parte delas, né, mal informadas, que desrespeitaram, ignoraram as medidas protetoras que evitavam a contaminação, né? Verdade. Essas pessoas elas não usavam máscara, faziam aglomerações, manifestações, o que foi uma grande falta de respeito, inclusive com as vítimas dos vírus, com os familiares, né, também das vítimas. Isso pode sim ser considerado uma banalização do mal, de certa forma. Com certeza, Silvano. Isso é exatamente o que Hannah diz sobre a banalidade do mal. São ali pessoas que não refletem, não se preocupam com a coletividade. Seus pensamentos estão direcionados majoritariamente aos seus interesses particulares, sem se preocupar com o que está ao seu redor. De fato, esse é um tema bastante controverso, mas sua discussão é de extrema necessidade, porque a gente não pode, de forma alguma, esconder ou fingir que ele não existe porque ele existe.
ele precisa ser debatido, né? E é dessa forma um tanto reflexiva que acaba esse episódio. Eu queria agradecer aqui a nossa convidada, Deisiane. Muito obrigada por compartilhar de seus conhecimentos conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema importantíssimo. Isso por hoje, pessoal. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Até o próximo episódio.